Oi. Isso, a Esther está chegando também, tem um povo que está chegando. Muito bom, né, Beto? Muito bom. Como é que estão os seus dias? Olha, na prática, desde o dia 25 que eu não saio, né? Então, home office direto, a gente também tá com uma força-tarefa intensa aqui, né, de trabalho, com as famílias, né, na instituição e nos conselhos também. Então, tá bem. A questão do isolamento deixa a gente meio que sem saber a hora que a gente começa a trabalhar e a hora que a gente termina. Pelo menos pra mim. Tá meio sem. Eu tô tendo que estipular aí um pouco mais de disciplina, porque é muita coisa para resolver. E é sobre isso que a gente vai começar a falar, né? Tem um pessoal que está chegando. Muito bom ver a Francisca aqui, a Paty, o jornalismo, a acessibilidade, a Esther também estão chegando. Todos para a gente poder trocar um pouco, né? A respeito desse público que a gente ama tanto, que alguns até me perguntaram. Morrendo. Alguns me perguntaram o que é PCD, até porque não tem muito, né, essa ambientação como nós temos e vivemos, né? Que a gente vai tratar hoje das pessoas com deficiência. Então eu queria que você começasse se apresentando, né, Roberta? Tem muita gente aqui que já te conhece, mas tem outras pessoas que não te conhecem. Então vai ser muito bom estar juntos. Bom, sou Roberta, sou Roberta Salles, sou assistente social da PABB, que é a Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Deficiência do Banco do Brasil e da comunidade. Já estou nessa instituição há quase 4 anos, sou voando. E hoje estou também presidente do Conselho Estadual, né, de Direitos da Pessoa com Deficiência. Foi através da instituição, né, como sociedade civil, que também estou colaborando dessa maneira, né, no controle social. Então, também através do controle social, de reuniões que a PABB faz com as famílias, que eu conheci Sônia, né? Através da rede. A gente preza muito reconhecimento de rede, trabalho em rede. Sozinho, realmente, a gente não consegue fazer muita coisa, né? A gente tem o nosso ímpeto, o nosso intelecto, a nossa força pessoal, mas precisa muito da rede, né? Ainda mais na garantia de direitos, que é a minha praia aí. Isso, muito bom, né? E deixa eu me apresentar um pouquinho também para o Matheus, para a Cristiane, o pessoal que está chegando, né? Eu sou Sônia Cristiane eu conheço. Que bom! Gente, eu sou Sônia Mendes, né? Sou mestre em diversidade e inclusão lá pela UF, sou psicóloga clínica, sexóloga e de alguma forma tenho a oportunidade de estar participando também como agente de inclusão na própria rede FAETEC, né, ligada à DDE. E tive, através dessas oportunidades de trabalho em redes, de conhecer, de me aproximar mais, né, da Roberta, que a gente está junto no GAF, a PABB, né? Queria que você pudesse falar um pouquinho também do GAF, né? Do GAF ampliado, Roberto. Até para a gente daqui a pouco poder entrar no nosso tema, né? Independência e autonomia das pessoas com deficiência. Perfeito. GAF é um dos projetos do nosso programa de atendimento às famílias da PABB. Nada mais é do que a sigla para Grupo de Apoio às Famílias, né? Então, em todos os 14 núcleos que a PABB tem no Brasil, essa é uma das estratégias do serviço social. Na verdade, não é só a porta de entrada, mas como trabalha na lógica da convivência e do fortalecimento de vínculos, né? Próprio da assistência. E desde que a gente conseguiu alinhar uma parceria com a OAB através da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ainda quando estava o Dr. Luiz Cláudio Freitas na presidência, em 2017, que a gente começou a fazer o GAF ampliado, que a Sônia falou, no qual a gente fazia junto com a comissão um enfoque maior em cada um dos aspectos da Lei Brasileira de Inclusão. Né? Então, os impactos da Lei Brasileira de Inclusão na educação, na capacidade
civil, na saúde, nos direitos previdenciários e benefícios sociais. Então, cada área, né, da legislação mais recente que nos rege dentro da questão da pessoa com deficiência, nós fizemos esses encontros, foram 6 encontros, se eu não me engano, e aí acabou que a rede foi se ampliando, vindo mais técnicos, familiares com perfil maior de liderança, né, nos seus próprios grupos de comunidade. E aí isso acabou tomando um outro vulto, né? Muito mais um caráter formativo do que necessariamente um apoio, uma lógica mais terapêutica, né? Porque já não era essa prerrogativa, não temos profissional da terapia na equipe, né? Mas acaba acontecendo sempre aquela catarse, né? Aquela conversa, uma troca, um apoio mútuo nos grupos que têm as temáticas mais livres, né? E aí, como a gente começou a ter essa temática mais centralizada na formação cidadã, esse grupo acabou se modificando, a nosso ver, para melhor, porque tem tudo a ver com esse tema de hoje nosso, né? A questão da autonomia e da independência da pessoa com deficiência. E a pessoa com deficiência tem um vínculo familiar que a empodere no sentido da autonomia, fica muito difícil para essa pessoa romper mais essa barreira, que é a barreira que ela mais convive, que é dentro de casa, para a maioria delas, né? Então, o nosso foco era junto à família, para que a família conhecesse os direitos mais atualizados, a lógica de vida no mundo, né? Não só Recorte Brasil, mas para as pessoas entenderem os avanços dos valores, das percepções de vida da pessoa com deficiência no mundo, e tentassem fazer um contraponto do que seria possível nos seus núcleos familiares, né? Em termos de entendimento. Então, o GAF acabou sendo uma grande experiência para nós. Muitos parceiros já nos ajudaram com não digo palestra, porque a gente não usa muito esse termo de palestra, mas na facilitação de assuntos bem complexos, né? Expliquei o GAF. Vou passar a bola para você. Acho muito legal que a gente possa falar do GAF, né? E de alguma maneira aqui nós temos representantes de diferentes segmentos da sociedade. O Edson da Carla ali. Edson, parceiro nosso, intérprete, nos ajudou muito, não só na questão do GAF, mas na empregabilidade da pessoa com deficiência. Olha, pronto, top. Show de bola. Muito bom, estamos juntos, né? Então, assim, eu acho que é importante, né, Roberto, a gente começar o nosso papo categorizando exatamente o que significa autonomia e o que significa independência. Apesar de serem termos muito próximos, eles têm uma singularidade aí na diferença, né? Quando a gente fala de autonomia de uma pessoa, autonomia de um indivíduo, a gente está preconizando que é uma capacidade que nós temos, que cada um tem, de gerenciar, de se autogerenciar em relação aos seus projetos de vida, em relação aos seus objetivos na vida, né? Então, muitas pessoas com e sem deficiência, por vezes, não conseguem exercer um direito de tomada de decisão, né? Hoje, quando a gente fala da questão de pessoas com deficiência intelectual e da síndrome de Down, né? Muito tem sido falado, principalmente esse ano, que é o ano deles assumirem as suas decisões, né? Tem um filósofo chamado Kant, né? Que ele foi um dos primeiros que falaram sobre a questão da autonomia, porque a nossa autonomia nas tomadas de decisão, elas estão ligadas a uma moral de um grupo, moral de uma sociedade, né? E aí quando Paulo Freire também fala de pedagogia, né, da autonomia, ele fala sobre isso, sobre a oportunidade de pessoas com deficiência poderem exercer as suas decisões, assumirem as suas decisões e sabendo que no momento em que elas começarem a exercer essa autonomia, haverá uma transformação social, porque eles são agentes e logo essa representação social de pessoas com deficiência que não podem, que não conseguem, que serão eternamente independentes. Ora, isso muda. Muda no momento em que profissionais, família, representantes de uma sociedade como um todo, estaremos incentivando e visualizando o poder
poder dessa autonomia. Agora, a independência já está mais ligada à questão das funcionalidades. É a oportunidade que esse indivíduo tem de fazer as coisas sozinho, de ter ações na vida sozinho. Né? Quando a gente olha, por exemplo, uma pessoa com deficiência física, né? Por vezes ele já é um sujeito independente, ele já consegue tecer todas as suas ações nos seus grupos sociais de forma a poder alcançar os seus objetivos. E aí, assim, quando a gente fala dessa urgência, desse momento, como o Covid-19 chega e inibe muito do nosso direito de ir e vir, nos torna distantes socialmente um dos outros, é hora das famílias se levantarem para, dentro de casa, poderem potencializar, né, essa independência e essa autonomia desses sujeitos, né, Roberta? Como é que você vê isso no dia a dia? Porque tanto eu quanto você, o nosso desafio é trabalhar famílias, né? E assim, a gente tem feito um trabalho, vou falar equipe, né? Como um todo, o esporte, o lazer, o serviço social, a equipe administrativa, na égide da PABB, a gente está tentando manter o máximo possível de contato com essas famílias e também, no particular, no privado, né, fazer aquelas orientações de dia a dia. Claro que da parte material, né, a gente está num momento muito de perguntar realmente como vocês estão, né? Como estão se sentindo? Estão precisando de alguma coisa? Do quê? O que está ao nosso alcance de realizar, de ajudar, né? Então, algo que perpassa, porque elas sintam a nossa empatia, a nossa tentativa do apoio, e aí elas, à medida que vão nos abrindo situações, né, a gente vai identificando tecnicamente o que pode ser feito, claro. Mas o que a gente tem percebido que as famílias, né, estão tentando reproduzir o máximo possível das rotinas que eles tinham, né, antes do isolamento. Então, através de atividades, de vídeos de lazer, vídeos de alguns exercícios físicos que os técnicos estão propondo via vídeos, né, áudios, enfim, lives que eles também estão fazendo, e aí as redes sociais da instituição estão divulgando direto isso, estão tentando reproduzir isso, pelo menos 1 hora do dia, né, estão tentando lidar com essa falta da convivência com os colegas, porque eles sentem muita falta das amizades, né? Amizades que eles nutrem nas APAES que eles frequentam, a maioria frequenta muito a APAE, Pestalozzi, outras instituições de educação, e sentem falta dos atletas, dos colegas, dos projetos, né? Enfim, da capoeira. Então, são outros meios de convivência, sentem falta da discoteca para paquerar, para dançar, né? Então, a gente está pescando deles, assim, tirando o máximo possível de informação para ajudar principalmente as mães, que em sua maioria são as mães, né, que convivem, porque elas também estão muito solitárias. Então, precisam desse momento de conversa, de o que eu faço nessa situação, né? Hoje ele está com humor assim, hoje ela está com humor assado, né? O que a gente pode fazer para não saturar de informação, mas pelo menos fazer com que se sintam mais à vontade, mais confortáveis, né? E aí, quando você falou da questão da autonomia, a gente vê muito a rotina como uma oportunidade, a rotina que eles se permitem participar, né? O que eles gostam, o que eles não abrem mão. Então, o próprio acordar vou me arrumar, vou sabe, para aquela atividade, porque eu não abro mão daquilo, né? Se perpassa o desejo, a vontade de estar ali, que é sinal de que se sente bem, né? Que é uma resposta positiva. Só que durante esse período da doença, né, a gente tem percebido famílias que já são vulneráveis socialmente falando, com a dificuldade que é a falta da independência, né? Se você tinha um pouco mais no núcleo familiar, acesso aos serviços, acesso, né, ao próprio alimento, a medicação, com um pouco mais de facilidade, hoje, em menos de um mês,
as pessoas estão assim, e agora? O que eu faço? Eu consigo fralda onde? A medicação eu pego onde? Sabe? Você desestrutura uma rotina extremamente necessária para a sanidade mental daquela família. E aí eu pego muito mais um perfil da pessoa com deficiência intelectual, que também não é o nosso foco, mas acaba sendo uma grande procura das famílias, né? E no qual essa autonomia já não é tão notória nesse perfil de deficiência, né? Diferente das outras, né? A percepção de autonomia para a pessoa com deficiência intelectual é muito diferente das outras deficiências, isso é um fato, né? E aí, quando elas finalmente conseguem algo para alavancar essa vontade, toda a família que já estava adaptada a querer que aquilo aconteça também se sente tolhida disso, né? Tolhida, então, né? Isolada. Eu acho tecnicamente é isso. Fala. Eu acho importante, né, Roberta? Por mais que a gente milite, né, a gente entre muito no público de adolescentes e adultos com deficiência intelectual e autismo, cabe colocar, principalmente para aqueles que não têm muita experiência nessa área, mas estão aqui, que nós estamos falando do público-alvo da educação especial inclusiva no nosso país, né, que são pessoas com deficiência diferentes, sejam sensoriais. Temos aqui uma colega, né, representando a deficiência visual, né? Temos também múltiplas deficiências, pessoas com deficiências físicas, altas habilidades, transtornos diversos. Todas essas famílias, porque nós amamos famílias, né, Roberta? Isso é verdade. Todas essas famílias, elas estão extremamente, neste momento, muitas estão vulneráveis. E eu acho importante a gente sinalizar agora, não é que a gente vai dar algumas receitas de bolo, né, de falar algumas situações, mas acho interessante compartilhar algumas experiências desses últimos dias, né? Acho que uma experiência muito interessante são os grupos de apoio, trocas pelo qualquer outro tipo de plataforma digital, né? Oportunidade do grupo da APABB, das pessoas estarem trocando informações importantes para esse tempo. Tem o Cromossomos 21, nós temos Cromossomo Down, melhor dizendo, lá de Niterói, que estão aqui também, Roberta. São muitos parceiros. Não, o pessoal está aqui. São muitos parceiros, as próprias igrejas que têm grupos de troca de experiências ou comunidades de fé diversas, grupos também de esporte, onde as informações estão sendo trocadas, documentos, inclusive, importantes para esse momento, que regem as políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência, também estão sendo ali postados. Outro elemento muito importante que eu gosto muito, eu tive uma experiência do próprio consultório, né, que eu atendo um adulto autista, foi ter a oportunidade de fazer uma conversa online pelo WhatsApp. Você colocar 2, 3 amigos pelo WhatsApp, você consegue isso. Pelo Zoom, ou outros grupos de reunião, você consegue diferentes pessoas estarem todas juntas, trocando. Pois, um conceito que eu acho que é muito importante para esse momento, além da autonomia e da independência, que precisam ser incentivados, é a interdependência. Nós somos sujeitos sociais. E a interdependência, que significa eu sou independente, eu posso agir de forma autônoma, mas eu posso também ser um suporte, um apoio na vida de um outro semelhante a mim, ou um outro diferente de mim, uma família semelhante à minha, ou uma família diferente da minha. E aí essa rede, através dessa tecnologia, ela vai se potencializando. Um outro veículo muito interessante que eu tenho observado nesses últimos dias, sabe, Roberta, é pelo Facebook, as pessoas com deficiência se tornando protagonistas, dando sugestões, colocando aulas de dança. Eu tive a oportunidade de ver um vídeo, e eu tenho muita tranquilidade de falar, da Raquel Canela. Ela é filha da professora Dagmar, da UF. Conheço. Você viu? Dançarina, ensinando dança flamengo, falando da importância da cultura cigana aos olhos dela. Isso é maravilhoso. É extraordinário que esse tempo está favorecendo, né, Roberta? Mas eu acho, Sônia, até te ouvindo assim,
Olha, eu tenho visto o seguinte, iniciativas que já aconteciam de uma certa maneira, mas que hoje todo esse contexto está fazendo com que as pessoas olhem para além de si, né? Então elas estão tendo que olhar para outras coisas o tempo todo, para outros lados. Então, assim, esses artistas, eu considero artistas, né? Até Pedro que mandou o vídeo do Teatro Novo, toda a orientação que eles estavam fazendo sobre os próprios cuidados do Covid e tudo, são coisas que o grupo já faz há muito tempo. Sim. Esse é só mais um tema, mas eu digo assim, em relação às pessoas, a nós mesmos olharmos para eles, né? Para assim, caramba, olha que coisa legal, né? Então, tudo que a gente está falando do protagonismo, que a gente não está aqui para tirar, a gente está aqui para endossar, para apoiar, para, sabe? Eu até falo com a Letícia, não está aqui ainda, está dando um ponto na gente, mas a Letícia, que é minha suplente lá no conselho, membro da comissão de famílias, é uma pessoa, uma líder dentro do autismo adulto. Eu falo para ela, o meu sonho é que você vá e faça as coisas. Isso para mim vai ser uma realização profissional. Porque todo o medo, todo o receio que ela tinha no começo, a gente foi trabalhando junto em equipe, e hoje ela dá palestra, ela fala, ela orienta, ela dá aula, eu aprendo com ela a todo momento. Então, se a gente conseguir entender que todas essas iniciativas, elas precisam ter luz o tempo todo, não só no momento de isolamento, né? Porque eu acho que isso que eu estou percebendo, as pessoas falam, nossa, que legal, mas a gente pensa, mas já fazia, a gente já, não sei se é porque a gente ama a família, você falou, eu amo esse público. A gente não trabalha, a gente trabalha porque tem vocação, a gente tem a vocação, você tem na sua área técnica, eu tenho na minha, mas a gente precisa ser humano, né? Ter empatia e ver o valor daquilo e enaltecer o máximo possível, né? Infelizmente a gente vê, às vezes nesse segmento ou qualquer outro, as pessoas tratando como um paciente, um mero paciente, alguém que não faz parte da minha vida nem impacta a minha vida de alguma forma, né? Então todos esses vídeos eu espero que as pessoas assistam, curtam e interajam, que não seja algo só está me entretendo, olha que bonitinho, né? Para não voltar para essa lógica de que olha que bonitinho, um Downzinho dançando, dando aula. Eu tenho uma prima que é 3 anos mais velha que eu, só com síndrome de Down, que é dançarina, tem as coisas dela em casa, a família dela, sempre foi assim. Eu só fui descobrir o que era síndrome de Down quando eu era adulta. Porque a família era humilde, nunca falou de síndrome de Down, nem sabia o que era síndrome direito. Foi crescendo e vivendo, e as primas vivendo juntas. Então, eu imagino que, assim, hoje as pessoas precisam ver esse valor, para além das diferenças, porque todo mundo tem diferenças, né? Não infantilizem, não achem que é um bibelô, que é um entretenimento para tocar o coração, né? São pessoas vivendo. São pessoas vivendo o que elas aprenderam, demonstrando o que elas sabem, fazendo muito melhor do que muita gente, porque fazem com dedicação, fazem com tesão, né? Fazem com tudo que se precisa para dar verdade, né, às suas atitudes. Então, acredito que... e outra coisa que você falou, não só do protagonismo deles, mas a importância das redes nesse momento é crucial para a divulgação de informações corretas, né? E informações assim verificadas, nada de fake news, né? Porque as nossas famílias, elas são alvo o tempo todo de muitas informações falsas, sabe? Exatamente. Coisas que deixam elas apavoradas. Às vezes elas não conseguem nem discernir as fontes, porque elas estão no nível de ansiedade tão alto que elas começam a ficar muito confusas. Então é um ponto pra gente, um ponto de atenção para quem trabalha, né, com qualquer família, com ou sem deficiência, né, ficar atento, se perceber
receber no discurso uma dúvida, né, que vá atrapalhar, olha, isso aqui não é verdade, não é verdade, tá? Vamos procurar a fonte, mostra a fonte, como o caso até do próprio aplicativo aí do auxílio emergencial, que já tinham vários aplicativos falsos, várias pessoas se cadastraram em plataformas erradas, falsas, né? E, enfim, estão aguardando respostas para essa semana, talvez não tenham porque cadastraram errado, né? Enfim, foram enganadas porque sempre tem um grupo de má-fé que se utiliza da vulnerabilidade do outro, né? Então a gente está assim de antena bem ligada para orientar os critérios, fizemos uma cartilha com os dados todos que o Ministério passou para orientar as famílias, ampliamos não só para as nossas famílias, mandamos para quem quisesse, sabe, ter bem mastigado, detalhado, didático, material. Porque para a família que já tem o benefício de prestação continuada, que a maioria das famílias com deficiência, com recorte aí socioeconômico baixo, a maioria tem no estado do Rio de Janeiro. BPC, gente. O BPC, o benefício de prestação continuada. Né? Então, algumas famílias me perguntaram isso, por exemplo, você perguntou de casa, meu filho tem o BPC, eu me cadastro, eu tento. Aí eu estou explicando o seguinte, depende, porque se aquela família, o núcleo familiar que mora sob o mesmo teto foi declarado no Cadastro Único da Assistência e atualizado para fins de BPC, todos os CPFs que estão citados no Cadastro Único não podem pleitear esse auxílio. Isso é importantíssimo. Claro, tem que ser importante elas saberem. É feito pelo CPF de cada indivíduo, de cada cidadão, essa averiguação. Isso. E aí se o sistema entrecruzar e falar assim, não, mas esse é núcleo familiar do fulano tem BPC. Então a pessoa recebe BPC, mas ela precisa do recorte per capita da família. Pode acontecer, esqueci, não incluí o meu irmão, não incluí a minha irmã, mas eles estão desempregados, eles tentem. Entendeu? É isso que eu tô falando. Essas pessoas têm que ter entender, ler. Nem todas as famílias vão ler e entender o que estão lendo, né? Eu tenho mães que são analfabetas, a gente precisa orientar mesmo, né, o que fazer ou não fazer. Deixa, tá no Cadastro Único, espera, vai ser automático. Tem Bolsa Família? É automático, sabe? Assim, coisas que para muita gente fala assim, isso é simples, pô, as pessoas não estão entendendo. Não estão entendendo. Tanto que muitas pessoas estão sendo enganadas. Né? Então, realmente tem que aguardar. Quem está no Cadastro Único espera, vai ser o automático, como informal. Quem for MEI se cadastra no aplicativo, né? Quem não estiver no cadastro, se cadastra no aplicativo. Quem tiver o Bolsa Família, aguarda a finalização do seu NIS, que já tem um calendário próprio. Né? E até que venham outras ordens aí do Ministério nesse sentido. Isso, quando a gente planejou um pouquinho, né, dessa live sobre autonomia e independência, a gente percebeu a relevância de trazermos essa informação de uma maneira muito clara, pois existem algumas questões que hoje representam um desafio para as nossas famílias. Uma delas é essa, a questão desse benefício, e uma outra situação é a própria educação online, educação à distância, e as diferentes modalidades estão sendo instituídas dentro das instituições, principalmente educacionais. O que eu gostaria de também trocar com as famílias que estão aqui presentes? Vocês hoje serão suportes fundamentais, pois é a estratégia que hoje foi lançada para que o próprio indivíduo, seja ele adolescente, adulto, continue com a sua prática, sua rotina de aprendizagem. Então, quando a Roberta falou no início da relevância da rotina em casa, e aí a gente vem falando de pessoas aí que têm, no contexto da sua funcionalidade, maior necessidade de apoio, seja ela participar de atividades de vida diária, estar estabelecendo, quando eu falo de atividades de vida diária, é um termo mesmo do cotidiano, estar ajudando na cozinha, ter compromissos de limpeza da casa, de ter compromissos também de fazer uma receita gostosa, até questões voltadas para aprendizagem, alunos que estão no ensino técnico, ensino médio, como a gente tem vivendo lá na FATEC.
O familiar ele é extremamente importante para dar esse suporte, de acompanhar essas atividades, de construir essa rotina, de também poder ensinar para esse indivíduo como pode se comunicar online com esse professor, né? Lá em 2016, eu tive a oportunidade na minha dissertação de mestrado, a Roberta bem conhece, né? A gente falou muito da questão dos tutoriais de pessoas com deficiência em 2016. Então, hoje, já é algo em 2020, que como bem foi colocado, já existia. Né? Já estávamos começando a falar, principalmente na área do protagonismo das pessoas com deficiência intelectual. E agora a gente está tendo esse boom muito grande de inovação e de ações. Então, fiquem atentos. Existem questões financeiras, né, e econômicas que precisam ser vistas, e a população mais vulnerável precisa ser acompanhada, e nessa interdependência, família ajudando família, pessoa com deficiência ajudando outra pessoa com deficiência. Eu estou gostando muito, até a presença do Edson, da Alê aqui também, né, de alguns vídeos que estão sendo feitos em Libras, né, informando para esse público, para essa comunidade, todas as questões atuais necessárias para que eles possam continuar exercendo autonomia e independência em suas vidas, né? E o que a Roberta colocou, de uma forma tão prioritária. Agora, Roberta, eu não sei se vai dar certo, eu queria ver se a gente conseguia trazer o Pedro para falar com a gente, né? De como é que tem sido esses dias. Vocês sabem, gente, funciona se o Pedro pedir aqui para entrar em vídeo? Será que ele consegue entrar? O que vocês acham? Enquanto o pessoal aí nos ajuda, Roberto, através das respostas, né? Eu acho que é interessante a gente também colocar, né, algumas situações de serviços. Pessoas, por exemplo, que estão precisando, a Esther colocou aqui, estão precisando comprar, acho que bateria, né, para o aparelho auditivo, da pessoa com deficiência em casa. Esses serviços realmente agora, como é que eles estão, né? Eu estava até fazendo essa semana uma pesquisa específica para parte de medicamentos a nível estadual, né? Teve uma portaria do Ministério da Saúde, em específico para medicamento e tal, que ele prevê o delivery desses itens, né? Só que cada estado ainda está vendo, né, fazendo aí suas notas técnicas de como vão operacionalizar essa forma de entrega, né? Como vai ser isso, né? Então, nessa portaria tem, eles chamam, na verdade, uma RDC, uma resolução. Tem até um formulário onde o médico pode preencher, ou então a pessoa que tem a procuração preenche, ou o próprio solicitante, né, do medicamento, o próprio paciente pode solicitar, né, mas tudo vai depender dos estados, né? Então aqui a gente ainda não tem uma nota técnica do estado do Rio. Esse RDC é do dia, se eu não me engano, 23 de março, final de março, então está um pouco recente. A gente já solicitou a Secretaria de Saúde para poder ter o quanto antes esse protocolo de como a população deve agir, no caso da Rio Farms. Mas aí, novamente, a gente vai para a instância municipal, para os municípios que fazem a entrega, né, de medicação, fralda e outros itens, que também façam seus fluxos. Como eles vão fazer? Vai ser um atendimento agendado? A pessoa só passa e pega na unidade, ou dependendo do perfil daquele paciente, daquele usuário, a equipe vai levar, ou vai usar um delivery com outro tipo de empresa de logística. Então isso está bem definido. Acredito que no caso da bateria de um aparelho auditivo, que não entra no rol, né, de medicamentos, de itens do SUS, mas tem os serviços de delivery da empresa. A maioria das empresas está usando o delivery, né, para não parar a sua produção, suas vendas. É uma estratégia, né? Então eu aconselharia a família primeiramente ver no rol de empresas que prestam esse serviço, quais delas estão fazendo delivery no melhor preço, né, que seja mais adequado para eles, né? Agora também tinha uma outra coisa que eu acho que é importante a gente reforçar nesse período, Sônia, os cuidados em relação às pessoas com deficiência, os cuidados em relação ao Covid mesmo, né?
Até a Secretaria Municipal de Saúde do Rio criou uma apresentação muito simples. Depois eu posso compartilhar contigo e a gente manda para as outras pessoas, caso elas não tenham recebido ainda. A higienização da cadeira de rodas, órteses e próteses, também os itens de uso próprio, né? Relembrar rotinas de autocuidado e higienização, né? A manipulação de medicamentos, né? Enfim, aqueles que são mais dependentes, que precisam para banho, né? Tem as comorbidades que geram maior dependência, precisa também de uma atenção muito maior. Né? Então esse é um material muito interessante, eu mando depois para você, bem curtinho, fala das muletas, toda essa parte da higienização e mais ainda o comportamental. E aí eles fazem um recorte para a pessoa que tem deficiência visual, inclusive, né? Que tem muito essa percepção de mundo no tato. Então, como fazer essa prevenção se você o tempo todo tem que, né, tatear superfícies e tudo, né? Então, por isso, o município fez esse material. Alguns vídeos estão rolando aí na internet de pessoas com deficiência visual, como você falou, orientando inclusive como fazer, porque infelizmente tem materiais que ainda vêm de meios oficiais onde não estão com acessibilidade 100%, né? A gente viu no próprio aplicativo aí que viralizou o vídeo totalmente só no som, só uma música de fundo, sem audiodescrição, sem legenda nem janela de libras. Depois nós já ficamos sabendo pelo Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência que eles já fizeram um ofício para a Secretaria Nacional e para o Ministério da Saúde para ajustar esse material. Porque na altura que a gente está, né, de vida, né, de legislação, a gente não pode mais dar esse luxo, esse luxo de sair, né, um material, seja ele qual for, sem essa acessibilidade. Exatamente. Então é bom que as famílias tenham essa atenção, os protocolos de higiene dentro de casa, e para aqueles que vivem sós, a rede de apoio, né, se vivem em abrigos, né, as equipes já receberam materiais de orientação. Né? Tem até um material do próprio Ministério voltado para os cuidadores, né? De pessoas com doenças raras e pessoas com deficiência. Então tem já um protocolo básico para aquele cuidador ou outra pessoa de confiança da família que exerça meio que indiretamente essa ajuda, como proceder, né? No ambiente doméstico. Eu recebi essa semana já um material que está sendo produzido também para a questão da própria prática da sexualidade para pessoas com deficiência nesse tempo de Covid. Porque as perguntas são muito básicas, vão desde um toque, vão desde um beijo na boca, até a própria prática do sexo genital com o seu cônjuge, né, o seu parceiro, o seu companheiro. Então isso precisa ser realmente esclarecido, porque muitas são as dúvidas, e as dúvidas são de diferentes ordens, né, de diferentes esferas. E nós não podemos deixar de falar dessas questões. Eu ressalto muito, sabe, Roberta, desse tempo, a relevância dos profissionais, né, da educação, da saúde, da ciência social, em todas as áreas, nós estamos produzindo material de pesquisa, material científico, o tempo todo trabalhando em prol dessa população, né, em prol de todos nós, mas principalmente esse público que a gente está fazendo esse corte nessa tarde, né, das pessoas com algum tipo de deficiência, né. E o pessoal, tem um pessoal, olha, podem enviar perguntas também, tá, gente? Tá tentando aí trabalhar nas diferentes áreas. Alguns estão com a internet com dificuldade, é só você tentar sair do Instagram, depois você volta, porque aí volta a live também, e aí você pode participar com mais propriedade, né? As crianças, em muitos momentos, nós ouvimos assim, às vezes os familiares são os primeiros a cercear a independência e a autonomia dessas pessoas, desde a fase infantil até a fase adulta, que é aquilo que nós chamamos também das pessoas idosas. O que nós gostaríamos de colocar é que é um tempo de desafio e um tempo de realmente acordarmos para essa realidade. Incentive, promova ações que você vá produzir, né? Incentivar, estimular
um potencial que já existe nesse ser humano, que é o potencial da autonomia, e favorecer com que ele tenha ações independentes dentro de casa. Então, assim, nós que somos familiares, né, posso falar sobre isso também, nós que somos familiares, nós precisamos promover isso. Porque é importante colocar, não somos eternos. Não temos o controle sobre o tempo, nem um tempo de vida aí longitudinal, de quantos anos você vai viver na vida. Não temos o controle de tempo. Eu estou aqui falando com você, daqui a pouquinho eu posso não estar. O nosso controle de ir e vir também foi cerceado. Então, vamos acabar com essa ilusão de que nós, familiares, seremos eternos. Precisamos potencializar esses indivíduos em busca da maior independência. Existem trabalhos relevantes de doutorado, como da Ana Cristina, que fala sobre a questão da deficiência intelectual. Tem um pessoal que está falando de moradia independente também. Aqui a gente não está querendo tratar do pró e contra nenhum tipo de alternativa. O que a gente está querendo falar é dos princípios. O princípio da autonomia, o princípio da independência, ele é necessário para qualquer ser humano. Tá? Então, isso já, como eu coloquei no início, desde os filósofos até os dias atuais. Nós não podemos perder esse viés. Né? Então, assim, o próprio sujeito, mesmo criança, com algum tipo de transtorno, autismo, hiperatividade, ele é capaz, sim, de participar ativamente da construção da sua rotina em casa, da sua auto-organização. E isso vai favorecer o desenvolvimento desse sujeito, né? A gente entende, Heloísa, você como mãe, todos os dias o seu desafio, né? Então, assim, como muitas mães que estão aqui, né? E a gente tá junto, né? A ideia dessa live é dizer assim, eu sou psicóloga, a Roberta é ciência social, nós estamos ligados às instituições, eu estou ligada à FATEC, estou ligada à Igreja Batista Atitude, a Roberta está ligada à PABB, outras comunidades de fé. Qual é o nosso propósito? É estarmos juntos, aliançados, trocando, né? Tem o Cristo Inclui também, que é o nosso grupo. Então, assim, são situações que vão favorecer sermos apoio um dos outros, né, Roberta? Não sei se veio mais algo... Eu acho que a gente também podia só lembrar, Sônia, passado, seguir o slogan aqui, também vai passar, isso tudo vai passar, mas que as famílias e as pessoas com deficiência, que a gente está ligado, né, tirem o melhor possível dessa experiência, no sentido de que nesses momentos de maior crise que as fraquezas são mais perceptíveis, né? Então a gente está percebendo muito a fraqueza política, né, dos movimentos sociais, a fraqueza política de representatividade e o enfraquecimento de políticas públicas. Por quê? Né? Será que elas são independentes? Será que elas têm muitos pontos, né, e, como é que eu vou dizer assim, vários furos? Porque se hoje a gente tem, né, uma necessidade muito mais que emergencial de R$600 por pessoa, algo que a gente sabe que para muitas famílias não vai dar uma semana, isso a gente só pensando em alimentos, imagine outros insumos. Imagina se nós não tivéssemos um básico de um sistema único de saúde, né? O básico, que talvez a gente não sabe, a gente espera que dê conta dessa fase até final de maio, meados de maio, né, que é o estipulado pelo Ministério da Saúde. A mesma coisa a educação pública. Sabemos que a maioria dos alunos, você até falou da educação à distância, né? Nós temos alguns embargos pela LERJ e tudo, com razão para não se considerar o ano letivo com base nesse material que está sendo disponibilizado